iniciar nossa trilha de forma calma, tranquila, como essa linda música apresentada no Nobel da Paz. Que coisa linda. Foi esse vídeo é de 2025, tá? 25, não, 24, perdão, 2024. E hoje nós vamos falar de contrato de honorários. Por quê? Porque primeiro eu ia falar de fiz procuração, aí depois ia ser contrato de honorários, mas pediram para eu adiantar, houve uma necessidade da instituição, eu adiantei petição inicial, porque vocês já estavam entrando, não tinham que saber fazer petição inicial. Dei uma aula síncrona, mas presencial e online sobre petição inicial, expliquei algumas coisas, e depois tivemos a audiência simulada. Como não deu para fazer a audiência simulada lá que vocês tinham o ENAD, eu peguei e fiz então uma capacitação para a realização de audiência, o que que é, como é uma audiência, como não é uma audiência. Os slides estão lá em arquivos, tá? Que eu vi que me pediram os slides, eu já botei lá no arquivo dessa nossa sala de prática, nesse caso do NPJ, orientação de NPJ, de EP1. Vocês dão uma olhada lá, que está lá os slides. Sempre que vocês precisarem de alguma coisa, deixa a mensagem aí que eu vejo o que que é e esclareço a vocês. E eu estou fazendo o seguinte: eu estou reparando que muita gente está entrando nos outros vídeos, né? Então o Teams ele bota lá para o final, ele inverte, muda. Então eu estou deixando no dia para abrir a sala e colocar com a atividade para poder vocês entrarem, porque senão fica todo mundo procurando onde é que está a sala, onde é que está a sala. Então no horário e no dia eu coloco a sala para vocês entrarem, para não ficar, porque senão fica entrando e saindo. Por exemplo, da semana passada, alguém errou, achou que era na terça-feira. Nossas aulas sempre são gravadas, nossas trilhas, né? São sempre gravadas às quartas-feiras, tá? Horário 11 horas, às vezes que às 2. Por exemplo, essa da audiência semana passada, como vocês tiveram ENAD e vocês estavam fazendo ENAD, eu botei para as 2 horas da tarde, por isso que eu botei antes. Mas é sempre quarta-feira, 11 horas da manhã, eu gravo as trilhas. Quem quiser acompanhar, beleza. Quem não quiser acompanhar, pode assistir depois, que não só vai estar gravado aqui, mas também a Simone, que faz nosso serviço de secretaria dentro do NPJ, ela joga para o YouTube, para as pessoas que às vezes que não conseguem entrar no Teams, tá? Nosso tema de hoje é contrato de honorários. Vamos esclarecer alguns pontos do contrato de honorários, como fazer, o que que é, porque muitas pessoas, muitos profissionais da área ainda confundem completamente isso. Então, vamos dar uma pincelada boa sobre contrato de honorários. É claro que agora no EP1, lá dentro do LPA, você não vai fazer contrato de honorários, mas já guarda o modelinho, já faz o modelinho, porque esse modelinho que vocês vão entregar lá no final não precisa nem assinatura nem nada. Vocês vão fazer esse modelinho e entregar lá no encerramento do estágio. Lá na sua pasta de estágio, você entrega, que vale horas também, comprovando que você assistiu a trilha de aprendizagem, tá? É esse documento. Professor, manuscrito, mão. Por quê? Porque lá na segunda fase da ordem você vai ter que fazer manuscrito, então tem que começar a aprender a fazer as coisas manuscritas, tá? Bom, vamos então ao nosso motivacional de hoje. Já comecei com a musiquinha, eu sempre começo com a musiquinha que eu não boto para gravar, agora já comecei a colocar para gravar, que agora já pode colocar. Vamos ao nosso motivacional de hoje. Isso é o que talvez seja a mensagem mais importante que eu gostaria de compartilhar, sobretudo com os jovens que estão iniciando. E para o pessoal do direito, nós estamos lançando um pacto da linguagem simples, que é parar com esse negócio de achar que quem fala complicado é inteligente. Geralmente quem fala complicado não sabe do que está falando. Portanto, nós já temos problemas graves no direito, que é uma terminologia por vezes muito esquisita. Nós somos capazes de dizer coisas do tipo: no aforamento, havendo pluralidade de enfiteutas, elege-se um cabecel. É feio demais. Nós já temos embargos infringentes, tem mútuo feneratício. Me perdoe, mas parece uma posição do Kama Sutra. Mútuo feneratício. Portanto, não é preciso chamar recurso extraordinário de irresignação derradeira, ou habeas corpus de remédio heróico, ou o Supremo Tribunal Federal de pretório excelso, nem dizer que alguma coisa é de sediça sabença. Não é preciso piorar. Portanto,
E nem se quiser usar um latim, até pode, mas hoje em dia já está um pouco em desuso. É claro que para tudo existe um limite na vida. Eu gosto muito do Barroso, ele deixou a presidência essa semana do Supremo Tribunal Federal, Fachin assumiu. Eu gosto essa foi uma oratória dele que ele deu, se chama aula magna, né? Aula inaugural na PUC de São Paulo. Ele deu essa aula magna lá explicando sobre esse pacto da linguagem simples. Isso já vem já há um bom tempo acontecendo dentro da nossa profissão. Aprender a falar coisas tem formalidade. Por exemplo, nunca deixe de chamar o juiz ou desembargador ou ministro de excelência ou ministro ou desembargador ou juiz. Isso é formalidade de tratamento. Então tem que continuar chamando porque ela é autoridade. A autoridade está lá no momento do exercício da sua atividade, é a autoridade. Na rua, não. Mas ali no exercício da autoridade, você tem que respeitar. Da mesma forma que eles têm que nos respeitar. Não precisa nos chamar de excelência, mas doutor advogado, etc. É a forma de tratamento e acolhimento. Então, o pacto da linguagem simples é começarmos a falar de forma que as pessoas nos entendam. É o chamado visual law, ou seja, a lei de forma mais simples, tá? E não é só botar coloridinho, não. As pessoas estão entendendo que é botar cor, fazer uma modificação. Muitas vezes não é nada disso. É a linguagem simples, a forma simples de tentar se traduzir ou se deixar entender, tá? Isso que é pacto da linguagem simples. Não é nada que algumas pessoas estão falando aí de botar cor, por exemplo. Pega uma contestação da TIM, tá lá aquele violeta com um bonequinho dentro da petição, que às vezes atrapalha até a leitura. Então não é bem isso, não. É a linguagem ser mais simples mesmo. Bom, após esse breve, aí vai a linguagem rebuscada introito, mofada, tabela, cheio de naftalina. Né? O introito tem que saber o que é, mas depois dessa pequena introdução, vamos direto ao contrato de honorários. Essa que eu estou dando a vocês é a regulamentação. Aonde está escrito, professor, sobre contratos de honorários? Onde é que é? Da fundamentação legal. Lei 8.906, é o Estatuto da OAB, tá? A Lei 14.365, que alterou parte do Estatuto, incluiu o artigo 24A, que é com relação a caso nosso cliente tenha todos os seus bens penhorados, 20% vai ser resguardado para pagamento de honorário de advogado. Sim, é protecionismo, é corporativismo, sim, que ele, digamos, da lavagem de dinheiro, drogas, etc., penhorou todos os bens, todos esses que estão vendo, esses influencers que vocês estão vendo aí, os bens penhorados, 20% vai ser resguardado para pagar advogado. Ponto. É o que diz a lei, tá? Ainda vamos ver sobre essa fundamentação legal sobre contrato de honorários, no Código de Ética e Disciplina da OAB, né, as situações que a gente tem que lembrar, por exemplo, você está sendo uma prestação de serviço, é contrato de prestação de serviço de advogado, não é contrato de sociedade. Muitos entendem como um contrato de sociedade, você vira sócio do seu cliente, você não é sócio do seu cliente, tá? Você é um prestador de serviço dele. Como é que fala isso, professor? É que, às vezes, a soma dos seus honorários advocatícios com a sucumbência dá quase mais de 50%, aí você acaba virando sócio do cliente. Não é isso, é honorários, tá? E também o regulamento geral do Estatuto da OAB, que toda essa legislação que delimita, que resguarda e regulamenta o contrato de honorários, tá? É aquilo que a gente faz. Mas a remuneração do advogado é feita de que forma, professor? Primeiro, separa. Advogado empregado é seletista, carteira assinada, tá? Tem contrato de salário. Isso aí é outra coisa, tá? Ah, mas ele recebe mais? Vou falar daqui a pouco. Primeiro, o advogado empregado é carteira assinada, recebe salário. Ponto. O advogado liberal, ou seja, aquele que milita, aquele que realiza atividade autônoma, tá? Tem seu escritório, não tem escritório, mas realiza atividade autônoma, ele pode ter os honorários convencionados, que é esse oriundo de contrato de trabalho, por isso é convenção. Convenção é o quê? Um contrato, você com o seu cliente. Isso que é
os honorários convencionais ou convencionados. É o contrato oriundo de um contrato de trabalho, ou seja, é a remuneração do advogado oriunda de um contrato de prestação de serviço. Tá? Nós temos também, que não vou entrar nessa seara, porque isso aí é ética profissional, é lá na ética profissional que a gente esclarece, mas vale a pena hoje como forma de esclarecimento sobre isso. Deixa eu só botar aqui no chat se tiver alguma coisa. A Aurora. É, se, perdão, se eu tiver que perguntar alguma coisa e não quiser abrir o microfone para falar, você bota aqui no chat que eu estou vendo, tá? Os honorários que nós vamos falar hoje é os arbitrados, artigo 48 do Código de Ética e artigo 24 do Estatuto. Esse CE é Código de Ética e é Estatuto, tá? Que é o contrato de honorários que nós vamos falar hoje. Os honorários arbitrados e sucumbenciais são outro tipo de honorários que não vai ser falado com vocês em ética profissional. Eu só vou adiantar. Arbitrado é quando se você não tem um contrato de honorários, nem pediu sucumbência, você foi nomeado para atuar naquele processo, foi chamado para atuar naquele processo, então o juiz arbitra. Então você mesmo pode pedir para o juiz arbitrar, ele que vai arbitrar quais são os valores de honorários que você vai receber. E os sucumbenciais é aquele que você pede na sua petição inicial ou na sua contestação para ser os valores a serem ressarcidos com guarda de advogado. Sucumbenciais são aqueles que é pedido na ação. Quem ganha, tá, recebe, quem perde a ação, paga. Só essa parte que eu vou deixar para o seu professor de ética resolver isso. Nessa questão de ética, pelo menos em Alcântara, eu estou dando ética. Aqui ainda tá, acho que está online ainda não está presencial. Mas se tiver presencial, eu vou pedir o Rodrigo para mim colocar que eu gosto de dar ética. Então, hoje nós não vamos falar de arbitrado nem sucumbenciais, nós vamos falar dos honorários convencionais, que é aquele devido à prestação de serviço, que é o contrato de honorários de advogado, é aquele que você faz com o cliente. É esse aí que nós vamos falar hoje. Bom, a regulamentação, direto na lei, tem que ir na lei. Para com essa mania de só ficar lendo slide, não pega a legislação para ler, porque na hora que você for fazer ou fizer a prova discursiva, o exame de ordem, tá, é a lei, é a letra da lei. Então, que paralelamente você olhar nos slides, você tem que também acompanhar na legislação para fazer essas anotações. Vamos aprender a estudar, vamos aprender a macetear a nossa forma de estudo. Você tem que encontrar, você tem que pegar e começar a perceber que tem uma forma, você tem que se adaptar exatamente para como fazer para estudar. E eu sugiro sempre, se você está lendo um livro, uma doutrina, uma apostila ou um slide, está do seu lado a legislação que está tratando aquele slide ou aquele assunto. Está do seu lado para você ir fazendo as anotações, tá? Então, a Lei 8.906, a 8.906 é o Estatuto do Advogado, é lei federal, passou por processo legislativo, foi criada, entrou em vigor, tá? Está em vigência, é lei federal. Então, ela atinge a todos dentro do território nacional. No artigo 22, fala especificamente sobre o contrato. Diz: a prestação de serviços profissionais assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados. Ponto. Já sabe que convencionado está ali e tem garantia alimentar determinado pela lei. Os outros dois, que nós vamos, o seu professor de ética vai falar, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Então, para começar, o contrato que você fez tem validade legal? Tem. O contrato que você fez com o seu cliente tem validade legal, mas só quando você for advogado. Quando você não é advogado, é a prestação de serviço puro, tá? Aí é regido pelo Código Civil. Com relação ao advogado, primeiramente vamos ver junto à lei especial, que nesse caso é o Estatuto, tá? Artigo 22 é a fundamentação legal para os seus honorários advocatícios convencionados. Você convencionou com o seu cliente. Fundamentação no Código de Ética. Código de Ética já não é lei federal. O Código de Ética é um regimento, é um regulamento interno da profissão. É aquela delimitação que nós, advogados, não o padeiro, o quitandeiro, o colega da esquina que não é advogado, ele não é obrigado a seguir. Nós, advogados,
temos um código de ética que nós somos, no momento que nós nos inscrevemos na ordem, é igual a convenção de condomínio. Você mora no condomínio ou está dentro do condomínio, você tem que seguir a convenção de condomínio. Agora, se está fora, se eu estou aqui na rua, o que está acontecendo no condomínio, é problema do condomínio, não tem que seguir nada do condomínio, só se eu estiver lá dentro. A mesma coisa é o código de ética. Código de ética é advogado, está lidando com o advogado, o que rege o comportamento do advogado é o código de ética e o regulamento geral, tá? No Código de Ética diz o artigo 48 do Código de Ética. Professor, onde é que eu acho isso? Entra na página da OAB, coisa linda. Entra na página da OAB que você vai ver toda a legislação lá. Vai ver o estatuto, código de ética, regulamento, portarias, resoluções, tá tudo lá, tá? Então vamos lá, artigo 48 do Código de Ética diz: a prestação de serviços profissionais para o advogado, individualmente ou integrado em sociedades, será contratada preferencialmente por escrito. Então, nada de fazer boca, verbal, nada de fazer contrato verbal, faz por escrito. Por quê, professor? Porque por escrito está lá, palavras o vento leva, palavras voam ao crepúsculo, vai voando, ninguém lembra de nada. Eu, por exemplo, às vezes falo uma coisa em sala de aula, gente, antes da prova, hoje mesmo, antes da prova, falei, vocês vão entregar o cartão resposta e a prova. Aí a pessoa vai, entrega o cartão resposta e embolsa a prova querendo levar. Oh, meu Deus do céu, não falei no início da aula? A mesma coisa é o contrato de honorários. E olha que pode demorar. Então, tudo vai esquecer. Então, faz por escrito, preferencialmente por escrito, tá? E você vai ter dali assegurado o seu título executivo. Você pode executar aquilo ali, tá? Parágrafo 1º do artigo 48 do Código de Ética, o contrato de prestação de serviço de advocacia não exige forma especial, devendo estabelecer. Então, não exige uma forma, como é, por exemplo, o contrato de compra e venda de imóvel, tem que ser por instrumento público, tem que custar isso, aquilo outro. O contrato de honorários não é bem assim. Contrato de honorários não precisa ter toda essa formalidade, forma especial, porém, deve estabelecer. Aí, vou estar delimitando para você. Tem que ter clareza e precisão do que você está fazendo, o seu objeto, o que você vai fazer. A defesa do fulano, tá? Mas para sempre? Ad eterno? Até que a morte o separe? Vai casar com seu cliente? Não, né? Você tem que delimitar a defesa ou ação até primeira instância, se vai fazer recurso, se não vai fazer recurso, se vai pagar mais, se não vai pagar mais, se vai ser em qual comarca, se vai ser em juizado, se vai ser em ação, se não vai ser em ação. Você tem que botar o objeto. Qual vai ser a prestação de serviço? É a mesma coisa você contratar um pedreiro para fazer uma parede. Vai fazer com tijolo, sem tijolo, com ajudante, sem ajudante. Quem é que vai pagar o ajudante? Tem que ser claro, tá? E bem preciso o seu objeto do seu contrato. Os honorários ajustados, a forma de pagamento, qual o valor? Quanto vai ser? Os honorários ajustados é quanto? Quanto vai ser? A forma de pagamento, como vai ser pago? Vai ser antes pré-pago? Eu, por exemplo, já falei em sala de aula, eu sou pré-pago. Tem que me pagar antes. Eu sou advogado pocket pré-pago. Você pode me perguntar a hora que você quiser, dou o meu comercial para os meus clientes me ligam a hora que quiser, porém, se quiser que eu emane parecer, se eu der um parecer sobre o assunto, tem que me pagar antes. Utilize sempre pré-pago. Então, a forma de pagamento sua, qual é? Então, e a extensão do patrocínio vai até onde? Causas judiciais, extrajudiciais, até o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, TJ, é exatamente a extensão desse seu patrocínio, esclarecendo se ele abrangerá todos os atos do processo ou limitar-se-á ao grau de jurisdição. Por quê? Porque dentro do processo de conhecimento, por exemplo, você entrou com a ação, com a petição inicial, com a ação. Aí veio a audiência de conciliação, houve a contestação, aí o juiz pediu em réplica. Ele pegou e fez um despacho muito zoado lá, que deixou omisso ou não ficou claro. Você tem que entrar com embargo de declaração. Esse embargo de declaração é o quê? É um recurso. Você vai cobrar ou vai ser de graça? De grátis. Vai ser de grátis? E aí, como é que vai ser? Se você não colocou no contrato, desculpa, coisinha linda, você está dizendo que você se comprometeu a fazer a defesa. Então, tudo vai ser lá naquele preço que você colocou. Por isso que tem que deixar bem claro no contrato
até onde vai o seu serviço, até onde você vai realizar os atos, tá? Então, esclarece mesmo. Além de dispor sobre a hipótese de a causa encerrar-se mediante transação ou acordo. E se fizer acordo? Como é que vai ser o pagamento? Já pagou? Vai ser você só vai receber os honorários que vocês convencionaram? Vai ser convencionado de pagar R$ 5.000 agora e mais nada. Por quê? Quando a gente convenciona, normalmente é de praxe, às vezes nem pedir o pagamento antecipado, às vezes você pede um percentual da causa. Olha, eu quero 20% do que a gente conseguir no sucesso. Então vai ser 20% do sucesso, mas está ali. E se fizer acordo antes? Ah, professor, é claro que vai ser 20% do que a gente fez acordo. Você escreveu isso, coisinha linda? Fofo do coração. Você botou lá que 20% do acordo, então coloca da transação ou do acordo, tem que colocar, tá? Parágrafo 2º. A compensação de créditos pelo advogado de importâncias devidas ao cliente somente será admissível quando o contrato de prestação de serviço a autorizar ou quando houver autorização especial do cliente para esse fim por este firmado. Então, o que está dizendo esse parágrafo 2º? Você não pode receber o dinheiro do cliente, descontar o seu valor de honorários e entregar o resto para o cliente se isso não tiver escrito no contrato, ele autorizando. Tem que autorizar. Se não tiver autorização por escrito, você tem que entregar o dinheiro todo a ele e ele pegar e te pagar o valor dos honorários. Não faça compensação de crédito se não tiver autorização para isso, seja na procuração, seja no contrato, em algum lugar. Por isso que eu falei, verbal, toma cuidado. Porque palavras voam, a pessoa esquece que é uma beleza, principalmente na hora de pagar. As pessoas já em sã consciência esquecem de pagar ao sair do supermercado. Imagine numa causa que pode durar 6 meses a um ano. Vai esquecer logo, tá? Bom, a regulamentação e a fixação no Código de Ética. Terceiro, Regulamento Geral da OAB, a fixação dos honorários convencionados. Artigo 111 do Regulamento Geral. Regulamento Geral, mesma coisa, é só para os advogados. O Regulamento Geral é um ato jurídico para aos inscritos da OAB. Ele não tem reflexo na população, não é lei federal, é lei interna, é como se fosse o regulamento da faculdade, tá? O artigo 111 diz: o conselho seccional, o que é conselho seccional? Nós temos as subseções, que é por área de advogados, nós temos as seccionais, que é por estado, cada estado tem uma seccional, e nós temos o Conselho Federal, que ontem teve lá na posse do Fachin o nosso presidente-geral da OAB, que é eleito lá no Conselho Federal. Aqui, quando a gente faz eleição, a gente elege conselheiros para ir lá para o Conselho Federal, tá? Cada um com a sua competência. Então, o Conselho Seccional fixa tabela de honorários advocatícios, aí, definindo as referências mínimas e as proporções. Então, nós temos uma tabela de honorários mínimos, que é uma ideia, porque depende da causa. Por exemplo, numa causa de inventário, eu não vou pegar 20%, porque é um absurdo. De repente, por exemplo, eu tenho um inventário que são 18 milhões, pegar 20% disso, eu estou sendo herdeiro também. Então, cuidado, tá? Faz referência mínima, honorários mínimos. Acompanhar cliente da delegacia, petição inicial trabalhista, fazer despacho do INSS, tem diversos atos ali e algumas sugestões de valores. Eu coloquei aqui, tá? Coloquei aqui a tabela de 2025 já atualizada e uma de 2025 que foi logo no começo, antes das eleições, que teve alguns problemas e nós já temos uma tabela mais sensata, porque antes a gente cobrava um valor mínimo muito alto. Então, a gente colocou, o que a gente não pode fazer é colocar um preço vil, um preço muito baixo para captar a clientela. Por quê? Porque é exatamente isso que acontece. Se você botar um preço muito baixo, vai configurar a captação de clientela, comercialismo, mercantilismo, e vai ser representado na ordem contra você. Então, muito cuidado com os preços que você cobra, porque pode sim configurar a captação de clientela e você sofrer uma sanção disciplinar exatamente por isso. Então, dentro das proporções, quando for o caso, parágrafo único do artigo 111. A tabela é amplamente divulgada entre os inscritos e encaminhada ao Poder Judiciário para os fins do artigo 22. Então, artigo 22 da Lei 8.906, que é o Estatuto.
toma cuidado, não é igual ser pai e andar fazendo por aí. Eu não sei de nada, ninguém me avisou. Não é para te avisar, coisinha fofa. Princípio da obrigatoriedade da lei. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não há. Conhece, você aprende no primeiro período isso. Artigo 3º da LINDB. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Ou seja, princípio da obrigatoriedade. Você que tem que ir buscar informação. Para com essa mania de achar que os outros têm que te dar a informação e você não precisa correr nada atrás de nada disso. Não, a vida profissional não é essa. Se a sua vida pessoal é essa, isso é problema teu. Não tem nada a ver com isso. Mas dentro da nossa vida profissional, dentro da advocacia, temos que buscar junto aos nossos órgãos o que é competência nossa, tá? Vamos continuar? Então, o contrato de honorários, ele tem natureza alimentar, tá? Então, não pode ser penhorado. A princípio, a regra geral é nenhuma salário, remuneração, honorários pode ser penhorado por qualquer motivo. Porém, isso é a regra geral. Porém, jurisprudencialmente, já temos entendimento dos superiores tribunais que no momento em que não fere a dignidade da pessoa humana e a necessidade depois de se buscar todas as formas de execução, pode-se, contanto que não fira a dignidade, penhorar salário. Então, toma cuidado que não é plena, não é completa, não é absoluta essa questão da impenhorabilidade de honorários, tá? Da mesma forma de salário. Ela não é absoluta, depende da situação. Então, a prestação de qualquer serviço profissional do advogado não pode ser presumida como gratuita. Você não está fazendo uma coisa de graça. Isso no nosso, eu vou falar ainda do pro bono que a gente tem que fazer, mas não é tudo gratuita. Inversa é, por sinal, a presunção legal, esculpida no artigo 658 do Código Civil, que estabelece no tocante ao contrato de mandato. O que é mandato? T-O. Mandato é o quê? Mandato nada mais é do que aquela imposição de representação que é dado. Contrato de mandato é que alguém te dá. Mandado é ordem. Mandado, ordem judicial. Mandato é uma representatividade. Você está representando alguém. Então, mandato, ele, no artigo 658, fala exatamente da procuração. A procuração é o instrumento de mandato, de representação. E a presunção de onerosidade, quando você recebe um mandato e sendo um profissional que lucra exatamente nessa representação, tem-se como oneroso. É a presunção do artigo 658 do Código Civil in verbis. In verbis quer dizer, agora, como eu vou dizer, como está escrito. O mandado presume-se gratuito quando não houver sido estipulada retribuição, exceto se o seu objeto corresponder ao daqueles que o mandatário trata por ofício ou profissão lucrativa. Então, interpretando, dando a interpretação necessária, nós vimos que o mandado, a princípio, ele é gratuito para a pessoa que está representando, a não ser que ele utilize como profissão aquilo. Por exemplo, o despachante, o advogado, eles utilizam o mandato como forma de representação e, a princípio, é o trabalho que eles fazem através dessa representação. Então, o contrato, a princípio, é oneroso, mesmo só tendo a procuração. A advocacia pro bono, então, o que é, professor? Nós, da advogados, nós exercemos o munus público dentro da nossa atividade privada. Olha que bonito isso. Isso quer dizer o quê, afinal? Isso quer dizer que tu é pessoa privada, tá? Você age no seu modo, você não está dentro da hierarquia do serviço público, você está fora do serviço público, mas você é uma pessoa privada, tá? Uma pessoa física, natural, óbvio, mas você não está subordinado à hierarquia estatal. Porém, a atividade que você exerce é uma atividade pública. Sim, a nossa representação perante o Poder Judiciário é uma atividade pública. Por isso que o munus público que nós exercemos dentro da nossa atividade privada, tá? Então, diz o artigo 30 do Código de Ética.
no exercício da advocacia pro bono. O que, afinal de contas, é o pro bono? Mesmo nós exercendo a nossa atividade pública dentro do nosso serviço privado, nós fazemos um serviço para a sociedade. Para a sociedade. Então, nós temos que, de vez em quando, fazer um serviço social. Serviço social é fazer uma representação, trabalhar, fazer consulta jurídica, esclarecimento, de forma gratuita. A advocacia pro bono é exatamente você advogar de forma gratuita, tá? E o Código de Ética, ele fala sobre isso. Ele diz, olha só, no exercício da advocacia gratuita, e ao atuar como defensor nomeado, alguém delimita você, seja conveniado ou dativo. Que inferno é esse dativo? Dativo é quando você não é advogado da causa, mas se coloca com inscrição, principalmente na vara federal, no juízo ou na OAB, para que seja nomeado no momento que necessita de um advogado, que determinada pessoa, determinada causa, não tenha representatividade, o advogado não está advogando lá, não tem ninguém fazendo a defesa, e o juiz pede a indicação de um advogado dativo. Tá? Conveniado, por exemplo, no sindicato. No sindicato, você tem um advogado lá do seu sindicato que você pode utilizar. E o advogado ativo é aquele nomeado em juízo. Aqueles advogados podem se voluntariar. Você pode se voluntariar para ser um advogado ativo e fazer a advocacia pro bono. Tá? Então, ao atuar como defensor nomeado, conveniado ou dativo, o advogado empregará o zelo e a dedicação habituais, de forma que a parte por ele assistida se sinta amparada e confie no seu patrocínio. Trocando em miúdos, meu camarada, se você não está cobrando, não tem problema nenhum, mas não vai advogar quando estou cobrando nada, então vou advogar basiquinho. Não, você vai ter que ter o mesmo zelo como se estivesse cobrando. Então, você não pode, por estar fazendo advocacia gratuita, trabalhar com menor fervor, com menor dedicação, sem zelo, com desídia, de qualquer jeito. Não pode, tá? Se fizer isso, sanção disciplinar. Parágrafo 1º. Considera essa advocacia pro bono a prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos em favor de instituições sociais sem fins econômicos e aos seus assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de profissional. Igreja, clube, associação de moradores, sem problema nenhum. Você pode ir lá botar sua mesinha e olha, aqui, ó, igreja, vamos fazer assessoria jurídica esse fim de semana para esclarecer dúvida de LOAS, de pensão alimentícia, de dissolução de união estável, reconhecimento de... Pode, de graça. Pode, deve, não é só pode, deve. Essa é a nossa atividade. Você está divulgando, pense da outra forma, que você está divulgando o seu nome também, as pessoas estão te conhecendo, tá? Partido político, professor, muito cuidado. Tem aqui sobre partido político. Vamos continuar para você ver. A advocacia pro bono pode ser exercida em favor de pessoas naturais que igualmente não dispuserem de recursos para, sem prejuízo do próprio sustento, contratar advogado. Para pessoas que sejam juridicamente pobres, não tenham condições, têm condições de vulnerabilidade, de hipossuficiência e não têm condições de pagar advogado. Isso é melhor ainda. Agora, parágrafo 3º, é exatamente aí que está a questão. A advocacia pro bono não pode ser utilizada para fins políticos, partidários ou eleitorais. Para começar. Então, vai descer dentro do partido político, toma muito cuidado com isso. Você não pode promover o partido político. Mas professor, lá em Maricá, a gente faz feira lá para a prefeitura. Para a prefeitura, para a Secretaria de Assistência Social, é para o município, não é para partido político. Mas o prefeito é de partido político. Mas eu não estou fazendo do partido político, eu estou fazendo para a prefeitura, como se eu fazia para qualquer outro partido político que tivesse como candidato prefeito. Então não há incongruência aí, tá? Nem beneficiar instituições que visem tais objetivos ou como instrumento de publicidade para captação de clientela. Consequentemente, vai ser, mas você não vai estar distribuindo santinho
panfleto e cartão do seu escritório na porcaria do atendimento para captar a clientela. Isso não, aí está caracterizado. Agora, você ir fazer não é captação de clientela. Tá? Artigo 22 do Estatuto. A prestação de serviço Deixa eu só aumentar aqui. A prestação de serviços profissionais assegura aos inscritos na OAB, que eu não estava conseguindo ler, aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos sucumbência. Nós já tínhamos dito, só não tinha falado dos parágrafos. Parágrafo 1º. O advogado, quando indicado para patrocinar causa juridicamente necessitada, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem o direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. Então, você advogou como um advogado dativo, você não fez pro bono, você fez um dativo no qual você ia receber aquele que o juiz arbitrar. Quem vai pagar é o Estado. Quem vai pagar é o Estado. Como? Vai demorar, vai ser complicado, mas vai receber do Estado. Parágrafo 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial. Se você não disse quanto, o juiz pode arbitrar. Em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela da organização do Conselho Seccional da OAB. Então, o juiz não pode, o juiz pode pegar e delimitar valores de honorários, mas ele não pode aviltar, botar uns honorários muito baixos, tá? Salvo estipulação em contrária, se você não colocou no contrato, tá? 1/3 dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até decisão na primeira instância e o restante no final, terço. 1/3 no início, no meio e outro no final, tá? Se você não colocou no contrato, tá? Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que eles sejam pagos diretamente por dedução de quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já o pagou. Então, se por acaso tu não recebeu seus honorários, mas está lá com o contrato bonitinho feito, o juiz deu a sentença, já entrou em execução, você pode juntar seu contrato de honorários e pedir que seja expedido alvará em separado, seja descontado do montante. Exemplo, seu cliente vai receber R$100.000, você está cobrando 20% desses R$100.000. Você junta o contrato de honorários, o juiz vai delimitar que separe em 20%, ou 20 mil vai ser pago para você e 80 mil vai ser pago para ele. Já pode fazer isso se você tiver o contrato de honorários por escrito e assinado pelas partes, né, coisinha? Parágrafo 5º. O disposto nesse artigo não se aplica quando se tratar de mandado otorgado por advogado para defesa e processo oriundo de ato ou omissão praticado no exercício da profissão. Então, toma cuidado que se for um processo de responsabilidade que você está sofrendo exatamente no exercício da advocacia, você não fez direito, aí não tem honorários não, tá? Aí está questionando o serviço que você prestou, tá? Aqui está a tabela atual para o Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo de honorários advocatícios mínimos. Mínimos. Você pode cobrar mais que isso, professor? Pode. Posso cobrar menos? Depende de cada situação, tá? Cobrar menos depende de cada situação. Esse aqui você baixa, está na ordem, está no site da OAB, tá? Só que é seccional, não vai no Conselho Federal, não. Vai em cada seccional que você vai ver a tabela de honorários. Essa aqui é agora de julho. A mais, digamos, eu peguei no site da seccional Rio de Janeiro, que está Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo cobrando a mesma média, e estão os valores aqui. Então, consulta, por exemplo, consulta, o cara liga para mim, professor, doutor, eu quero me separar da minha mulher, como é que eu faço? Eu falo, então deposita R$300 em Pix para mim, é o mínimo. Mínimo. Consulta em condições excepcionais, como excepcional, fim de semana. Eu leio os documentos aí, eu vou te mandar os documentos, tá legal, meu filho, manda aí também um Pix de R$800. Então, exemplos, aqui são exemplos, tá? Acompanhar cliente
Cadê? Em audiência, R$ 1.000. Cartório judicial, tanto. Temos até delegacia, tá? Temos até valor diligências profissionais avulsas na esfera policial, R$ 1.200 no mínimo, só para ir, dependendo de ir. Por exemplo, vou em Campo Grande, sair de Niterói, sexta-feira ou quinta-feira, para estar lá em Campo Grande às 2 horas da tarde, e você vai voltar no meio do desespero de. Então, vai ter que cobrar um pouco mais, tá? Então, depende de como você vai fazer. Por exemplo, eu boto o meu cliente para ir me buscar e me levar, tá? É um exemplo, e fora os honorários que ele tem que pagar antecipadamente. Esse aqui é os honorários mínimos que nós tivemos agora em julho, a renovação. Antes disso, nós tínhamos também uma tabela de honorários mínimos, que eram os valores um pouco mais elevados, tá? Mas esse aqui tá em vigor qual, professor? Essa última que eu passei para vocês. Essa aqui é só para vocês fazerem uma referência que teve que reajustar os valores, tá? Porque os valores estavam muito acima da situação que acontecia. Artigo 50. Quando eu cobrar cota litis, professor, o que é cota litis? É percentual. Quando você cobra um percentual sobre a causa, tá? O artigo 55, artigo 50 do Código de Ética, ele limita que quando você cobrar um percentual, 20%, 10%, 30%, do que você ganhar, você vai ter que expressar esses 20% em pecúnia, em dinheiro. Por exemplo, a causa hoje vai ser R$ 100.000, mas vai ter juros e correção lá na frente, mas hoje é R$ 100.000, então a cota lite de 20%, que hoje representa R$ 20.000. Quer dizer que eu vou receber R$ 20.000 se for 100 mil a condenação. Se a condenação for 200 mil, vai ser 20% em cima de 200 mil. Se recebeu só 50 mil. Se recebeu só 50 mil, vai ser 10 mil. 20% em cima de 50 mil. Tá? Então, na hipótese de adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente, esse necessariamente aí é dever, tá? É dever, deve ser representados por pecúnia, dinheiro, tá? E quando acrescido dos honorários de sucumbência, não pode ser superior às vantagens advindas em favor do cliente. É aquilo que eu falei, não pode ser sócio. Você vai cobrar 20% e mais 20% de sucumbência, 40%, ainda está dentro do limite. Mas cobrou 30%, ainda pegou 20% de sucumbência, dá 50%, virou sócio. Então, toma cuidado, tá? Com essas situações de somar a sucumbência com os honorários convencionais e ultrapassar o valor. Parágrafo 1º, a participação do advogado em bens particulares do cliente só é admitida em caráter excepcional, quando esse comprovadamente não tiver condições pecuniárias de satisfazer o débito honorário e ajustar com seu patrono em instrumento contratual da forma de pagamento. O cliente meu, por exemplo, tinha que me pagar R$ 50.000 e ele não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Ele pegou, me deu uma moto. Falou assim, aceita essa moto aqui para compensar? Sem problema. Acertamos lá a permuta, né? Nesse caso, não é doação, é uma permuta, troca, né? Nós fizemos aqui uma troca, eu dei serviço e ele me deu um bem em pagamento, tá? Então, fazemos a permuta, fizemos a transferência da propriedade, sem problema nenhum, pelo valor de 50 mil que eu vou ter que declarar no imposto de renda ganho, tá? Lembra disso, tá, coisinha? Lembra que você está tendo ganho ali, isso vai para o imposto de renda. Artigo 53 do Código de Ética, é lícito ao advogado ou à sociedade de advogados empregar para o recebimento de honorários sistema de cartão de crédito mediante credenciamento junto à empresa operadora. Posso usar cartão em 7 vezes, em 12 vezes? Pode! Eu tenho a minha maquininha no meu próprio celular, já tenho a maquininha, eu parcelo em 12 vezes. Tem algum problema? De forma nenhuma. Tá? Nós temos que nos adaptar às novas tecnologias que está ao nosso dispor, principalmente essa questão que envolve pagamento. Parágrafo único. Eventuais ajustes com a empresa operadora que implique pagamento antecipado não afetarão a responsabilidade do advogado perante o cliente, em caso de rescisão do contrato de prestação de serviço, devendo ser observadas disposições deste quanto à hipótese. Então, e se o serviço parar antes?
como é que fica o pagamento? Aí vai ter que ou cancelar, ou diminuir, ou depende do contrato que vocês conversaram. Por exemplo, eu fiz uma ação de marcas, tá? Eu falei que até o final, nesse caso, sem os recursos, eu ia cobrar tanto. Aí foi no final e a causa terminou sem eu precisar fazer todo aquele trabalho. Ele vai ter que eu vou ter que devolver a ele? Não, eu fiz o trabalho. Eu fiz o trabalho. Então depende do que você coloca no contrato, por isso que o contrato é tão importante assim. Motivo pelo qual aqui eu estou dando, isso é uma estrutura, é uma sugestão, tá? Pelo amor de Deus, e é o que vocês vão fazer para entregar lá no final, manuscrito, tá? Vocês vão fazer esse modelinho aí, manuscrito, para entregar lá no final do seu estágio, junto com a sua pasta. É esse modelinho aí, para vocês aprenderem a fazer. Então, por esse instrumento, é um contrato, é uma sugestão de um contrato de honorários. Vocês podem acrescentar, retirar, esse é com vocês, tá? Por esse instrumento particular de contrato de honorários advocatícios, da melhor forma de direito, de um lado, como contratante, aí você coloca quem está te contratando, residente domiciliado nessa cidade, aí vai fazer a qualificação dele toda, tá? Coisinha linda. Faz a qualificação toda da pessoa. E de outro lado, como contratado, aí bota o seu nome, doutor fulano de tal, brasileiro, casado, divorciado, inscrito na ordem tal, CPF tal, com escritório na rua tal, tem entre si justo e contratado que mutuamente aceitem ou otorgam mediante as cláusulas e condições seguintes. Aí está o introito, a introdução do seu contrato. Aí, cláusula primeira. O contratado obriga-se, face ao mandato que lhe é otorgado, que faz parte integrante desse contrato, a prestar o seguinte serviço. Aí vai enumerar: representar junto à primeira instância da vara civil da comarca de Niterói, representar perante o juizado, o que você for fazer. Só em primeira instância, contestação, memoriais, ir à audiência, elenca tudo que você vai fazer, tá? Porque esse é o objeto do contrato. Cláusula segunda, pelos serviços prestados especificados na cláusula anterior, o contratado receberá, a título de honorários líquidos, o valor correspondente a, se for percentual, 20% do valor da causa, que nesse momento será de tantos reais, em moeda nacional, que serão pagos da seguinte forma: se vai ser lá no final, somente ao final. Se você está cobrando antes e vai ter no final, você coloca antes e no final. Delimita como é que vai ser o pagamento. Coloca ali direitinho como é que você está fazendo o pagamento, pelo amor de Deus. Os pagamentos serão feitos mediante... Pode ser feito mediante cobrança bancária, professor? Pode. Você pode fazer seu boletinho, não só pode fazer cartãozinho, mas também pode fazer boletinho no banco para ir cobrar direto dele. Então, os pagamentos serão feitos mediante cobrança bancária, sendo que nesse ato o contratante autoriza, desde já, sejam emitidos boletos bancários em número igual às parcelas especificadas na cláusula anterior, correspondente à forma parcelada de pagamento avançado neste instrumento, por esse contrato, título executivo, conforme artigo tal, tal, tal. Então, posso fazer parcelamento? Pode fazer parcelamento, pode entregar sem problema nenhum e pode entregar para o banco pegar e fazer a cobrança para as pessoas. Não há, digamos, proibição nenhuma nisso. A proibição é você pegar, a única coisa que é proibido é você pegar dinheiro do cliente. Isso é proibido, tá? Aí tem, caso a mora seja superior, e fica estabelecido que em caso de mora, o que é caso de mora? Não pagamento. Não pagou, serão cobrados juros de mora na razão de 1% ao mês. Caso a mora superior a 30 dias, ficará esse contrato incidido de pleno direito, independente de qualquer, é o não pagamento. Como é que fica se não pagar? Aí tá, se chama cláusula penal, tá? Do contrato. Aí, cláusula 4. Fica estabelecido que, iniciados serviços especificados na cláusula 1, são devidos aos advogados contratados por completo nesse instrumento, ainda que em caso de existência por parte do contratante, ou se for cassado o mandado do contratado sem a sua devida culpa, ou ainda por acordo do contratante com a parte contrária, sem a devida aquiescência do contratado, podendo esse exigir os honorários de imediato. Então, se por acaso você começou os trabalhos, deu entrada no processo, oh, meu Deus do céu, e o cara desistiu, não, vai pagar.
Eu me preparei todo, não aceitei cliente, estou aqui só com dedicação para a sua causa e você desiste, os honorários serão devidos. Mas, professor, e se você não deu entrada ainda na causa? Aí eu boto o parágrafo primeiro. Fica estabelecido que, em caso de existência por parte do contratante, antes de iniciar os serviços especificados na cláusula 1, serão devidos ao contratado, a título de honorários por assessoria e consultoria jurídicas, 10% estabelecido na cláusula 2. Então, você nem deu entrada ainda. Beleza, não quero mais. Tranquilo, vai pagar os 10% em cima do contrato que eu fiz com você. Eu botei. É a assessoria jurídica. Tá? Parágrafo 2º. Fica estabelecido, por isso que eu falei, isso é sugestão. Isso é sugestão de contrato. Parágrafo 2º. Fica estabelecido que, em caso de serviço de cobrança ou de execução, ou ainda de qualquer outra natureza, em que o contratado receba verba ou importância em nome do contratante, este, desde já, autoriza aquele descontar os honorários advocatícios da verba ou importância recebida, ficando obrigado o contratado a reembolsar o contratante no valor correspondente ao saldo remanescente, em substituição à cobrança bancária especificada no caso dessa cláusula. Aquele negócio da compensação, tu recebeu o dinheiro do cliente e vai passar para o cliente. Aí essa cláusula é exatamente para autorizar você a descontar o dinheiro que ele te deve antes de entregar ele. Essa é a cláusula que dá você poder de fazer essa compensação. Se não tiver essa cláusula, você não pode ter que entregar o dinheiro todinho a ele e ele pegar e pagar você. Mas, professor, aí corre o risco dele pegar e se mandar. É assim que o nosso trabalho é. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? Cláusula 5, fica estabelecido que os honorários contratados cobrem apenas os serviços prestados na primeira instância, aí está a delimitação. Até onde? De que forma? Vou defender ad eterno, casei com você, beijo na boca, dormir junto? Não. Vamos delimitar até onde vai. Correndo todas as despesas processuais, custas e outras por conta do contratante. Sendo que, havendo necessidade de qualquer recurso, ou quer que seja por razões, entrar com embargo, ou contra razões, contra razoar embargo, agravo, recurso ordinário, apelação, recurso especial, recurso extraordinário, qualquer um desses serão devidos ao contratar os honorários extras correspondentes a, você pode botar no adendo ou fazer como eu coloco um determinado valor, por exemplo, boto R$ 3.000 por cada ato a mais. Na época da interposição do competente recurso, sendo seu pagamento anterior ao protocolo do respectivo recurso. Vai pagar pré-pago. Lembra? É só lembrar a palavra mágica? Pré-pago. Eu só funciona, botou dinheiro. Ah, professor, o senhor é capitalista? Não, eu sou realista. Tá? Eu estou aqui em prática. Eu estou ensinando vocês a trabalhar, então tem que dar a realidade para vocês. Se seu cliente puder, ele faz como ele faz com o cartão de crédito, com o financiamento, ele não paga, empurra com a barriga. Então, estou lhe dizendo que seja, digamos, responsável, até mesmo para você receber seu valor, tá? Cláusula 6ª, fica acordado que em caso de necessidade de viagens fora da comarca, se você for fazer sustentação oral, coisinha linda, você vai pessoalmente, se não for online, você vai ter o STJ Brasília pessoalmente fazer sustentação oral, tem que ver a estratégia com o seu cliente, né? E quem vai pagar essas despesas? Ou você vai ver uma precatória lá, você mora aqui em Niterói, deu entrada em Niterói, e lá em Maricá, Macaé, Rio das Ostras, você vai ter que ir no fórum lá para ver uma precatória que foi para lá, foi citar a outra parte lá. E aí? Você vai lá? Eu, muitas vezes, mando o cliente lá, vai lá na central de mandatos lá de Maricá, procura o oficial de justiça que está com a citação, mando ele, porque não quer gastar, então a gente bota o cliente para correr atrás. Ah, professor, depende do tipo de profissional que você está sendo com o cliente. Eu, com o meu cliente, eu falo, isso aqui é uma parceria. Isso não é, você não está contratando um pedreiro, você não está contratando, não desmerecendo a profissão, pelo amor de Deus, tá? Você não está contratando um garçom, você está contratando um advogado. Então, é uma parceria no qual você tem que me ajudar. Se você não me ajudar, aí a gente não vai conseguir satisfação para aquela solicitação que você está querendo. Então, por isso que você esclarece muito bem ao seu cliente tudo, tá? Aí, cláusula 7,
Sendo atividade contratada atividade de meio e não de resultado, então toma cuidado com isso também. Não vira para o cliente e fala, isso é causa ganha. Não é. Se você pegar e falar que é causa ganha, a atividade deixou de ser de meio e passou a ser atividade de fim. Você tem que ganhar. Se você não ganhar, ele pode processar. Então, a nossa atividade é de meio e não de resultado. Ou seja, a gente pode perder. E não vai ser por nossa culpa. Tá? Fique estabelecido que os honorários avançados na cláusula 2 e 5 serão sempre devidos, independentemente do resultado da ação, que, no caso de sair vencedor, o contratante em ação civil, os honorários devidos à sucumbência pertencerão única e exclusivamente ao contratado. Então, você tem que colocar que você vai receber os honorários convencionais de sucumbência também serão seus. Tá? Todos dois. Ganhando, melhor ainda. Perdendo, os honorários continuam sendo estabelecidos. Ah, professor, eu só cobrei 20% se a gente ganhar. Se você só cobrou isso, não ganhou, perdeu. Não vai receber nada. Tá? Parágrafo único. Fique estabelecido que, sendo os serviços especificados na cláusula 1 relativa à cobrança de valores que seja de processo de execução, o contratante se obriga a pagar completos honorários estabelecidos desse instrumento, independentemente do resultado da causa, ficando acordado que, não se obtendo sucesso na cobrança por meios amigáveis, em existindo o processo de execução, o contratante se obriga a pagar apenas 10% dos honorários contratados a título de assessoria jurídica. Se o cliente trouxe uma cobrança para você, você vai fazer o contrato com ele sobre se conseguir que a pessoa pague extrajudicialmente ou judicialmente. Se não conseguir nada, você ainda vai ter que pedir alguma coisa, né? Que você teve trabalho. Ou então não pede nada. Isso aí é critério seu, isso aí são sugestões. É você que vai ter que analisar o caso concreto e saber de que forma você vai agir. Cláusula 8ª, a parte que descumprir qualquer das cláusulas desse contrato dará ao outro direito de rescindir o presente instrumento, sem qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, ficando desobrigada a parte inocente a dar continuidade a esse contrato, ficando acordado entre as partes que, em caso de necessidade de juizamento de ação relativas a esse instrumento, a citação se dará por via postal com aviso de recebimento AR. Eu adoro AR, tá? Cabendo ao vencedor honorários na razão de 20% sobre o valor da causa. Então, além dele ter que me pagar o valor que ele me deve, eu ainda vou cobrar honorários que eu tive que entrar com ação contra ele. Pode isso, professor? Claro, claro que pode. Cláusula 9ª, fica eleito o foro da comarca tal, onde você quiser, e por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 2 vias. Essa é a sugestão, o modelinho e o que vocês vão manuscrito. É só copiar, professor? Vai copiar ele de forma manuscrita, numa folha de papel, não vai botar seu nomezinho de contratado, não. Botar um nomezinho para poder saber de quem é aquilo e vai juntar na sua pasta para entregar aqui valendo horas de atividades complementares. Nesse caso, de atividade não, de horas de estágio, tá? É esse instrumento que você vai fazer, caso algum de vocês tenha dúvida ainda, tá? Só colocando aquela questão que eu falei para vocês, a Lei 8.900, que foi acrescentada agora em 2022, aqueles 20% que são penhorados de qualquer forma dessas influências, por exemplo, que está saindo muito em voga, foi penhorado os 120 milhões do influencer, 20% vai ter que ser liberado para pagar advogado. Essa é a parte boa que tivemos na lei. Bom, por hoje é só. Vamos parar o nosso movimento, parar a gravação. Agradeço a presença de vocês. Fico muito feliz quando encontro alguns alunos assistindo, porque